Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para refletir mais um pouquinho sobre uns assuntos que até então são um pouco pertinentes, né? Na minha opinião, falar um pouco. E hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que às vezes é um pouco ignorado nas igrejas, né? Porém, esse assunto vai vir com alguns tópicos assim, que eu acho muito importante falar para a gente estar relacionando. Hoje a gente vai falar um pouco dessa questão do outro, né? Se eu não me engano, foi até o Paulo Freire que fala a respeito de você inserir o outro em você, inserindo o outro em nós, né? Porque, na verdade, o outro, nessa concepção cristã de corpo, né? O outro é parte de mim que não está em mim. Se eu faço parte de um corpo cristão, o outro, né? A outra pessoa, o meu irmão, o meu próximo, é parte de mim que não está em mim, né? Sendo que essa concepção de corpo se perdeu na igreja e virou uma coisa chamada individualidade. Tá? Se eu prego que eu faço parte do corpo, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu não devo pregar essa individualidade, eu tenho que me comportar com o meu próximo, né? Porque o critério, né, ao que a gente entende para salvação é a importância que a gente dá ao próximo, é amar ao próximo. A gente é reconhecido como um filho de Deus, né, como um cristão, independente dessa questão de religiosidade, a gente é reconhecido como expressão do amor pelo próximo, sem olhar a quem, sem fazer acepção de pessoas. Independente de sua crença, de sua, sabe, de sua cultura, enfim. Porém, a gente tem visto nas igrejas hoje uma coisa, como eu falei com vocês no início, chamada individualidade, né? Acabou esse lance de corpo, não existe mais, está extinto essa ideia de corpo na igreja. Embora nós fazemos parte de um corpo, teoricamente falando, nós deveríamos fazer parte de um corpo e agir como se fizéssemos parte de um corpo. Mas, na verdade, o que tem acontecido é a exclusão, é a divisão, né? É a questão da individualidade ou a questão da seleção. Eu vou andar com aquela galera aí, vou andar com aquele pessoal ali, porque aquele pessoal é certo, aquele pessoal é maneiro, entendeu? Quando, na verdade, eu deveria tentar acolher ao máximo pessoas diferentes de mim ou iguais, não importa. Sendo que a gente tem visto mais o quê? Essa divisão, essa hierarquização do cristão, né? Tem aquele cristão, poxa, aquele cristão ali, ele é cheio de fé, aquele ali tá certo, então ele tá aqui em cima, né? Às vezes a gente escuta muita gente falando, não, porque aquele cristão ali, ele é um cristão, eu já o escutei, é um cristão mais ou menos, é um cristão lixo, como já falaram por aí, né? E, meu amigo, se você que usa essas expressões de cristão lixo, cristão mais ou menos, se você soubesse como soa seletivo e elitista, eu acho que você não falaria mais. Outra porque é muito feio falar isso, né? Como quando você faz parte de um corpo e você quer ser seletivo nesse corpo, quando você quer dividir esse corpo em classes, em tribos, quando é um corpo. É só um corpo, não tem divisão. Sabe, essa noção de corpo a gente tem que entender. Então, eu pretendi hoje, né, por direcionamento de Deus, trazer essa questão do outro, né, que independente da situação, se você considera ele lixo ou não, é parte do seu corpo. E outra que não existe essa noção de cristão lixo ou cristão mais ou menos. Não deveria existir, né? Teoricamente falando, ou na essência, né? Não deveria existir essa noção de cristão mais ou menos, ou cristão, sabe? Não deveria existir, mas as pessoas estão criando isso, estão dividindo. Quando na verdade é todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco. Então, nessa questão do outro, eu vou trazer uma passagem aqui de um livro, Literatura Cristã. Eu sou uma pessoa que eu não leio muito literatura cristã, mas quando eu conheci esse autor, eu passei a lê-lo, né, é cristão e tal, mas é uma coisa que me completa, né? Eu acho que eu consegui encontrar aquilo que eu estava buscando nesse autor, que é chamado John Stott, tá? Ele é inglês. O nome desse livro é As Controvérsias de Jesus. O cara, ele tem uma linguagem muito boa, muito sofisticada, eu gosto muito da linguagem dele. E nesse livro ele traz um trecho a respeito justamente dessa questão do outro, né? De você ignorar ou não o outro, de você ser indiferente ou não ao outro. E eu vou ler esse trecho aqui, que ele fala a respeito dessa igreja cristã contemporânea, como ela tem agido, só para a gente ter uma ideia. Tá aqui, ó. O fato de a igreja cristã ser reacionária, apegando-se a preconceitos intelectuais que não são racionais,
defendendo suas posições consolidadas de privilégio e fechando os olhos para as desigualdades sociais, é uma das piores formas de negar a Cristo. Eu concordo em gênero, número e grau com esse sujeito aqui chamado John Stott. Porque o que acontece? Parece, no cristianismo contemporâneo, né? Não generalizando, existem casos e casos, mas muitas comunidades, muitos lugares têm pregado que o cristão é um ser acima dos outros, assim, tipo, você é lotado de privilégios, você não sofre, você não fica doente, você é isso, aquilo, outro. Sendo que eu tô aqui e eu passando por aqui eu vou ser sensível a muita coisa. E eu tenho que entender também que o sol brilha para todo mundo e a chuva cai para todo mundo, entendeu? Mas existem pessoas que pregam justamente o oposto, que eu como cristã, eu tô ilesa de tudo isso. Que o cristão, tem gente que prega isso, parece que o cristão tem que ser invejado, como disse o nosso líder lá do discipulado na igreja, que o cristão parece que ele tem que ser invejado, de acordo com essas pessoas que pregam. Isso é uma mentira, porque eu sou cristã por escolha, eu escolhi ser cristã, entendeu? Eu, Francine, eu escolhi ser cristã. Na verdade, eu sou de berço evangélico, minha família é toda evangélica, eu cresci na igreja, mas eu escolhi continuar, entendeu? Foi uma escolha minha, não foi uma consequência, assim. Tipo, na verdade, as consequências vêm depois da minha escolha. Então, assim, mas o sol brilha para mim, a chuva cai para mim, assim como cai para aquele que não escolheu ser cristão, entendeu? Então, parece que as pessoas se apropriam disso, né? Certas pessoas na igreja contemporânea se apropriam disso, eu falo igreja como instituição, não igreja específica, se apropriam disso para meio que, sabe, dizer, não, porque nós somos os melhores. Não, não é por aí. Não, Jesus não é uma palavra mágica, entendeu? Que faz você ganhar tudo. Então, onde essa questão do outro entra? Porque cada vez mais se torna uma questão individualista. Não, eu tenho que ter para mim, para mim. É o que o Neil Barreto, um pregador que eu gosto muito de assistir, já comentei aqui com ele sobre ele com vocês, fala da fé egoísta, a fé para mim, não é para o outro, eu esqueço do outro, entendeu? Então, eu começo a colocar não só as minhas necessidades, mas as minhas vontades, os meus desejos, acima de todas as outras coisas. Então, o outro fica de lado, quando na verdade Jesus fala, né? Fez para o outro, está fazendo para mim. Não é necessariamente o que você faz para Deus, é mais o que você faz para o próximo. Tanto que eu já cheguei até a comentar isso aqui, sobre esse versículo na Bíblia, que eu não me recordo onde está, que Jesus fala assim, que as pessoas falam, Senhor, mas em seu nome nós fizemos isso, aquilo, outro, fizemos um monte de coisa. O que ele vai falar? Não conheço você. Mas aí aquele que apresenta meramente, né, que isso na verdade tem uma importância enorme, o fruto do quê? Do amor, da bondade, de você ter feito algo pelo próximo, ele vai falar o quê? Vinde benditos de meu Pai. Então essa noção de corpo, essa noção de amor ao próximo tem se perdido e tem virado o individualismo, entendeu? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter dentro da própria igreja. E o cuidado para como a gente fala isso para as pessoas, sabe? Essa noção de corpo está acabando, entende? Não sei se tem a ver com uma questão de capitalismo, materialismo, seja o que for. De seleção, como a gente falou no início, porque a gente tem visto cada vez mais igrejas, cada vez mais segmentos desse evangelho sendo seletivos, né, escolhendo com quem anda e não abraçando todo mundo, que essa até então é a ideia essencial, a ideia primeira de Cristo. Isso tem se perdido. Sendo que a essência do evangelho verdadeiro, o critério até então para a gente ser salvo, é o que a gente faz pelo próximo. Por isso que falam, né, que no céu vai ter muita surpresa. Às vezes aquele que você menos imaginou tá lá, e aquele que você estava certo de que ia não tá. Então, assim, o que nos define é o que a gente faz pelo próximo, sabe? Não é a questão do que a gente faz para Deus, de quantos cargos a gente arranja, já até falei sobre isso aqui, é o que a gente faz pelo próximo. E não existe essa ideia dessa hierarquização dos cristãos. É todo mundo um só, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? É um corpo, é o corpo de Cristo. Entendeu? Então, quando há essa divisão, essa hierarquização, perdão, essa ideia de crente mais ou menos, crente lixo, tem conceito tendo que ser revisado aí, sabe? Não era para existir, mas existe, infelizmente. Então, até essa noção de corpo ser resgatada, porque está extinta, ela precisa ser resgatada, eu acho que tem que envolver muita, não sei a palavra certa, mas tem que envolver muito olhar para si mesmo, sabe? O que eu estou fazendo?
Sabe? Será que eu estou olhando mais para o meu próximo? Será que eu estou olhando só para mim e estou nem aí para os outros? Será que eu estou selecionando com quem eu tenho que andar? Com quem eu vou andar? Não, porque aquele ali é maneiro. Tudo bem que existe uma questão de afinidade, claro, você anda com aqueles que mais se parecem com você, obviamente, mas não é nesse âmbito de afinidade que a gente fala. Essa questão da seleção não é nesse âmbito de afinidade, sabe? É uma coisa que vai além, entendeu? Então, assim, não existe crente mais ou menos. Existe o outro que precisa da sua ajuda para alguma coisa. Então, ao invés de falar que aquele crente ali é mais ou menos, é lixo, não, vai ajudar. Vai ajudar, entendeu? Porque um dia a gente também já foi esse crente mais ou menos em lixo. Muitas vezes nós já fomos. Só não continuamos nessa situação, né? Não é nem, só não continuamos assim, dessa forma, porque teve alguém que estendeu a mão pra gente, que não ignorou a nossa dor, que não foi indiferente ao que a gente estava passando. Então, já que alguém provavelmente já fez por você, como muitas pessoas já fizeram por mim, faça por outras pessoas. Não ignore o outro, não ignore a existência dele. Não seja diferente ao que ele está passando, ok? Que Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa e entendam, aquele irmãozinho outro é uma parte de você que não está em você, ok? Tchau, tchau.